Bem, sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, os aspectos desta incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de seguro, há muito a ser dito. E, por isso mesmo, nem todas as questões poderemos enfrentar no espaço de tempo que temos, inclusive para permitir um bom debate aqui, seja com a Angélica, seja com os colegas. Mas o fato é que a lógica, né, a noção, os fundamentos do contrato de consumo, dos contratos de consumo como um todo, são fundamentos muito próprios, são fundamentos que se assentam basicamente, de um lado, no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, é uma vulnerabilidade de presunção absoluta, né, ou seja, todo consumidor é vulnerável e, por isso, merece a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Não há exceções nesse ponto, né? Sendo o consumidor, será vulnerável. O que vai alterar-se é, notadamente, a espécie de vulnerabilidade e, por outro lado, em relação aos consumidores pessoa jurídica, muitas vezes a própria configuração destas pessoas jurídicas como consumidoras. De maneira que se pode dizer que certos contratos de seguro, quando feitos com consumidores, serão contratos de consumo e, portanto, atrairão de forma concomitante a legislação própria do direito do consumidor, a legislação própria do contrato de seguro estrito sensu, portanto, as normas do Código Civil, e, ao mesmo tempo, toda a disciplina regulamentar que os senhores têm tanta familiaridade, muitos dos senhores têm tanta familiaridade do Conselho Nacional de Seguros Privados, ou, como mais popularmente nós costumamos dizer, né, da SUSEP, né, da SUSEP como esse longa-manos de um conselho que nem sempre, digamos assim, atua como tal, né. Mas essa complexidade, então, da disciplina jurídica, da disciplina normativa do contrato de consumo de seguro, é que faz trazer algumas questões polêmicas, de um lado, mas também contribuições para o próprio aperfeiçoamento da atividade securitária. Eu costumo dizer isso, e nisso convergimos muito, né, especialmente a minha debatedora, convergimos muito. O direito do consumidor, evidentemente, ele é uma fonte, muitas vezes, de litígios, de questões a serem enfrentadas pelos advogados da área de seguros, mas, por outro lado, ele é um instrumento de aperfeiçoamento da atividade securitária. Eu tenho insistido muito nesta tese, e, de alguma maneira, teremos alguns exemplos, e vamos debatê-los ao longo da exposição, que, a meu juízo, confirmam esta tese. Por quê? Porque, em primeiro lugar, se eu tenho um indivíduo vulnerável, o reforço fundamental, né, esse fundamento da vulnerabilidade do consumidor nos contratos de consumo de seguro, ou contratos de seguro que sejam contratos de consumo, vai exigir, sobretudo, uma proteção inicial, uma proteção no momento ou na fase pré-contratual, na fase da oferta, na fase da publicidade, eventualmente. Nos contratos de seguro, falaríamos mais propriamente na oferta. Ou, e aqui já um primeiro ponto problemático, né, nesse diálogo entre o direito do consumidor e o direito do seguro, né, da proposta. E essa fase pré-contratual, a fase que vai valorizar fundamentalmente o dever de informar. O contrato de seguro tem um ônus que ele traz consigo, que é o fato de ser um contrato complexo, né, de ter uma complexidade intrínseca, seja a sua complexidade no sistema de seguros, né, os senhores todos, né, vão ter, muitos, a ideia, né, de que a base mutualista do contrato de seguro faz com que haja a figura de uma rede contratual, ou seja, de que haja uma interdependência desse conjunto de segurados, desse conjunto de contratos, e uma padronização necessária desses contratos, justamente para permitir, de um lado, a identificação correta do risco, a mensuração desse risco, a dispersão desse risco e a constituição das respectivas reservas para garantia das respectivas indenizações a serem pagas ao longo da contratualidade. Ele é um contrato complexo mesmo para os especialistas, mesmo para os juristas, por que não?
Advogado de seguro nem sempre entenderá, e com isso não, quem está falando aqui é alguém que se esforça enormemente para entender, né, a técnica atuarial, por exemplo, que é uma técnica difícil, uma técnica complexa. Então o contrato é complexo. E se é complexo para quem está no meio, se é complexo para quem está, digamos, dentro do business do seguro, quanto mais para quem não está, para o consumidor, para o vulnerável, tecnicamente. De maneira que o grande instrumento nessa fase pré-contratual, não há dúvida nenhuma, é o dever de informação. O direito à informação do consumidor, o dever de informar do fornecedor. A informação aqui, ela reduz a complexidade. A informação aqui, prévia, ela reduz e previne conflitos. Não raro, muitos dos conflitos, judiciais ou não, que se estabelecem em matéria de seguros, decorrem justamente de uma informação falha na fase pré-contratual. Por mais que se diga as exclusões A ou B nesta sua cobertura, ou nesta sua apólice, melhor dizendo, né, excluem os riscos A ou B, ou há um limite de cobertura em tal circunstância, ou uma coparticipação, uma franquia de tal modo. Se esses elementos não forem adequadamente informados na fase pré-contratual, para o direito do consumidor, este argumento não vai ser válido. Esse argumento não se sustenta. Por quê? Porque diz o Código de Defesa do Consumidor, e muitos dos senhores, se não todos, conhecem melhor do que eu, no seu artigo 30, toda informação ou publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor que a fizer veicular e integra o contrato que vier a ser celebrado. Minha saudação, doutor Márcio, que está lá, chegou, está ao fundo, os cumprimentos. Toda informação suficientemente precisa, toda informação ou publicidade suficientemente precisa, vincula o fornecedor que a fizer veicular e integra o contrato que vier a ser celebrada. Toda a informação. E aí nós vamos para o segundo aspecto. Como é que se dá a contratação de seguro no mais das vezes? Ele é um tipo contratual, né, que historicamente se formou como um tipo contratual cuja celebração se estabelece por meio de mediação, né, ou de intermediação, né, para não confundir com a mediação, né, nos termos em que ela é usada hoje. No mundo, né, no direito português, né, nós temos a figura da mediação de seguros, né, intermediação de seguros, podemos dizer aqui, para não gerar maiores confusões, né, já temos a suficiente, já as temos em número suficiente. É um contrato celebrado por intermediação, e a intermediação, via de regra, é da figura do corretor. Esse corretor, os senhores sabem, na legislação própria de seguros, na Lei 4594, de 1964, é um representante do segurado perante o segurador. É alguém que é um profissional que buscará, dentre as possibilidades do mercado que melhor atendam à necessidade de cobertura de riscos de um determinado interessado, aquela que satisfaça da melhor forma o seu interesse. Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, isso é o inverso. Já começamos num problema nodal. Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, o corretor integra a cadeia de fornecimento. E nessa medida, se integra a cadeia de fornecimento, está do outro lado. Está ao lado do segurador, em tese. Diz o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor. Há responsabilidade do fornecedor, aqui não me falta o texto exato, né, mas há a responsabilidade do fornecedor pela oferta realizada, ainda que realizada por preposto ou representante autônomo. E nesse artigo 34 é que se fundamenta em uma série de decisões, se fundamentam, não, diversas decisões judiciais no sentido de atrair, né, para uma responsabilidade solidária, muitas vezes, o segurador e o corretor, ou o segurador pelos atos do corretor. Há uma inversão da lógica. A lógica do contrato de seguro não se adequa à lógica do contrato de consumo. Mas é preciso compatibilizar isso, é preciso resolver esse atrito. E de que maneira se faz isso? De que maneira nós conseguimos avançar? Há mais. A proposta. A noção de proposta
no contrato de seguro, os senhores conhecem melhor do que eu, é a proposta que o segurado ou aquele que tem interesse em ser segurado oferece ao segurador, que poderá aceitá-la ou recusá-la dentro do prazo posto. No direito do consumidor, proposta quem faz é o fornecedor. Quem oferece produtos e serviços no mercado. Aliás, o próprio Código do Consumidor, né, o que ele estabelece? Ele faz desaparecer qualquer tipo de distinção entre oferta, proposta, publicidade, ao dizer é qualquer informação. Então, esse intermediador, o corretor de seguros, ele é decisivo nessa fase pré-contratual justamente para quê? Para reduzir a complexidade do contrato, para atender ao dever de informar ao consumidor e, com isso, né, estabelecer em relação a esse consumidor a sua correta expectativa, a sua correta, legítima expectativa em relação àquele contrato. E que tipo de informação? Porque também de nada adianta, e já dizíamos isso em outra oportunidade recente que tivemos juntos, eu e a Angélica, no congresso da IDA, de nada adianta também nós nos protegermos e simplesmente queremos justificar uma informação deficiente ou uma informação parcial, dizendo, mas o contrato de seguro é muito complexo. O contrato de seguro é difícil. Então nem adianta informar. Não. Sob a ótica do consumidor, eu não tenho dúvida nenhuma. Nos coloquemos cada um na condição de interessados na contratação de um contrato de seguros. O que se quer saber em relação ao contrato de seguro? Não é muito difícil. Qual é o prêmio a ser pago? Qual é a cobertura que tenho? Qual é a extensão da cobertura que tenho? Quais são as exclusões? Ponto. Ponto. Não há mais de informações decisivas para esse consumidor poder decidir contratar ou não. E por que não melhorar essa informação? E por que não fazer como agora se faz em alguns contratos, de trabalhar com os resumos de contrato? Um resumo inicial daquilo que importa diretamente, que é o que vai ser compreensível mesmo, muitas vezes. Nós estamos falando aqui, né, desde segurados consumidores de um bom nível cultural, de um bom nível de conhecimento, até segurados consumidores sem nenhuma informação relevante, sem nenhuma formação, melhor dizendo, mais expressiva que lhe permitam compreender, muitas vezes, o óbvio. Eu conheço uma piadinha, vamos dizer assim, que circula no meio dos advogados da área securitária. Não chega a ser uma piada, é uma crítica bem-humorada das decisões judiciais que confundem prêmio e indenização, mas um desembargador, um ministro, um juiz, com a sua formação, confundem elementos básicos, que são básicos para os senhores. O que os senhores esperam do consumidor vulnerável? Não tem como esperar mais. Não tem como esperar mais. De maneira que essa fase pré-contratual, nós temos dito, ela é a fase decisiva da prevenção de um sem número de conflitos. E não adianta, senhores, com toda a consideração pelo argumento e respeito pelo argumento, não adianta dizer, mas a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados diz isso. O juiz não está nem aí para a resolução. E está certo em não estar nem aí para a resolução, se esta resolução não observar o que diz a lei. Não pode ter resolução contra a lei. Mas são setores diferentes, é verdade também, mas é preciso aproximar. Então, ao invés de se bater na tecla permanentemente, né, de que não, a proposta aqui para nós é diferente do que a proposta aí para vocês na área do consumidor. Por que não unificar essa terminologia? O que impede isso, do ponto de vista normativo? Facilita, reduz a complexidade, ajuda na defesa dos legítimos interesses, e com isso digo que muitas vezes, né, os advogados da área securitária também se defrontam e têm de defender
Fraude ao seguro? Eventualmente, um consumidor que não é assim tão vulnerável, mas que se coloca como tal para dizer que não leu, ou não entendeu, ou não viu, ou coisa que o valha? Mas a dúvida milita em favor do consumidor e não pode ser diferente. A presunção é em favor do consumidor, ele é o vulnerável. Quem é o profissional nessa história? Quem é o expert? Quem é que estuda? Quem é que vai se aprofundar nos temas? Evidentemente que é o fornecedor do seguro, é o segurador. Então, se me permitem dizer, essa fase de formação do contrato ela é decisiva para a redução, prevenção dos conflitos na área securitária. Mas aqui também um detalhe muito importante que sempre faço referência, né? Dever de informar no direito do consumidor. Não, vocês não vão aguentar mais eu falar disso. É o meu mantra. É um mantra que eu repito onde eu vou. Dever de informar no direito do consumidor não é repassar informação. Dever de informar no direito do consumidor é um dever instrumental cujo resultado é o esclarecimento. Não adianta passar um monte de informação e dizer informei. Isso não informou. É esclarecer. Eu me lembro, não sei se aqui tem algum colega da área do seguro de garantia estendida, uma iniciativa muito interessante de uma das empresas que oferece esse seguro de garantia estendida, que era fazer uma espécie de uma historinha em quadrinhos, assim, um negócio, né? Ah, mas que coisa mais menor, né? Menor coisa nenhuma, inteligente. Faz entender. Né? Faz entender. Escrever certo em matéria de contrato, em matéria de oferta, não é escrever bonito, é escrever inteligível. É menos Pontes de Miranda e é mais Clóvis Bevilacqua. Não é verdade? É menos Pontes e é mais Clóvis. É isso. Né? E isso previne, e isso protege um universo de demandas, um universo de pretensões que muitas vezes são pretensões infundadas e que eventualmente os seguradores terão de responder por elas, e ouço de muitos também, né, respondem até indevidamente, injustamente, em diversas situações. Pois bem, esse elemento estratégico de prevenção nos permite, esclarecendo, não simplesmente repassando informação, avançar para um segundo plano. Um segundo momento, evidentemente, de conflituosidade no contrato de consumo de seguro diz respeito à execução do contrato. Na execução do contrato, há uma série de questões. A primeira delas, não há dúvida nenhuma. De que modo há o atendimento àquele segurado que, porventura, venha a requerer a indenização em decorrência de um sinistro? Qual é a documentação que se estabelece? Presunção, inversão do ônus da prova em favor do consumidor nos casos de verossimilhança ou inexperiência. Sabe qual é o exemplo que eu uso quando eu dou em aula? A inversão do ônus da prova? Eu e o Jorge Gerdau e o Rampeter, não sei se conhecem, gaúcho, né? Mas um sujeito assim, um pouco rico. Eu e o Gerdau fizemos o seguro do nosso automóvel. Como é que a gente faz seguro de automóvel, senhores? Conhecem melhor do que eu. Ou você preenche a proposta, encaminha ao corretor, que encaminhará a seguradora em 15 dias, te responderá e até 30 manda a pólice, como manda a lei. Ou, telefone, está vencendo, me manda por e-mail qual é o valor, no máximo isso, pode fazer. Ou como eu fiz esse ano, né? Contei lá, como eu fiz esse ano, me esqueci completamente, e aqui é minha homenagem aos corretores. Me esqueci completamente que eu tinha que renovar o seguro e fui para o exterior. Ia vencer. O que o meu corretor fez? Com quem eu estou há 15 anos? Eu não vou. Me parcelou em todas as vezes possíveis. Não sabia qual era a situação, né? Então, parcelou até, né, tudo que deu. Sou grato a ele eternamente. Sou grato a ele eternamente. Bueno. Mas dentro desta informalidade real, que se contrapõe à formalidade exigida, eu lhes pergunto, vai ter sinistro aqui nesse meio, não vai ter? Vai ter sinistro. Vão ocorrer sinistros nesse meio tempo. Pois muito bem, Jorge Gerdau e Bruno Miragem, os dois extremos da pirâmide social brasileira.
vão sofrer um sinistro sem ter a apólice, sem ter um documento escrito. Como é que faz? Inversão do ônus da prova, fácil. Fácil para o consumidor, claro, né? Para o segurador fica um pouco mais difícil. Não, esse cidadão nunca passou por aqui. Não temos registro sobre ele. Muito bem, como é que eu me protejo disso? Eu me protejo disso documentando. O exemplo que dou é na formação do contrato, como eu disse, mas também na execução, também no pedido. O atendimento por telefone hoje resolve muita coisa, barateia custos, etc, 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 agiliza, etc, etc, etc. Os argumentos são todos conhecidos. Está tudo certo, mas tem um risco aí. Vejam os bancos. Os bancos têm atendimento pela internet. Tem risco pela internet? Ou se tem. As fraudes bancárias pela internet estão aumentando enormemente. Agora, os bancos não dizem, tem todos os defeitos do mundo que quiserem colocar, mas eles não dizem uma palavra quando é para ressarcir valores desviados pela internet. Por quê? Porque admitiram, isso aqui é fortuito interno, isso aqui é conosco. E estamos ganhando, porque se não estivesse ganhando, né, não estariam. Eles dizem, paga, é fácil. Às vezes, a própria instituição é que verifica o problema e o consumidor, às vezes, nem sabe que houve esse problema. Ele simplesmente recoloca um valor na conta. Ponto. É risco do negócio. Muito bem, mas aí é um cálculo. Ou nós vamos reduzir esse risco documentando mais. Essa ligação está sendo gravada. Né? Ou nós vamos assumir esse risco. Aqui não tem meio termo. E na execução nós temos essa questão, então, da documentação, que é decisiva, e é decisiva para ambos os sujeitos desse contrato, segurado e segurador. Por outro lado, temos uma questão absolutamente incontroversa, se me permitem dizer, em matéria de seguros e de comercialização de seguros, né, e de venda e oferta de seguros, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Venda casada é proibida por lei. Venda casada é prática abusiva. Não pode. Ah, não, mas agora ele já fez. Não, no setor aqui não é bem venda casada, porque o preço era o mesmo. Não estou falando de nenhum caso específico, tu sabe disso, nenhum seguro específico. Imagina, eu tenho a garantia que você não está falando sobre isso. É meu amigo, é isso. Né? Venda casada não pode. Ponto. Não tem meio termo aqui. Ah, mas é uma estratégia de negócio da companhia. Muito bem, então não tem que fazer. Se ocorrer uma demanda, se ocorrer um pedido de nulidade, se ocorrer um pedido de nulidade até é uma bobagem, porque aí o valor do prêmio é ridículo. Normalmente é um valor pequeno. Né? Agora, numa ação coletiva, já não tanto. Numa ação coletiva a coisa fica um pouquinho mais complicada. Né? Não tem muito para onde andar. Então, é um cálculo de estratégia. É um cálculo de risco dentro de uma estratégia. Aqui não tem meio termo. Venda casada não pode. Ponto. Mas há um ponto difícil. Eu estou falando da venda casada porque comecei a falar das práticas comerciais abusivas. E um ponto difícil, e esse eu confesso a vocês que tenho pensado muito sobre ele, é a questão da recusa do seguro e discriminação. Esse é um ponto difícil. Estou aqui mais para semear a pergunta do que para dar a resposta. Porque esse ponto é difícil. Evidentemente que o segurador tem que ter o direito de recusar o risco, porque senão se torna um segurador universal. Quer dizer, eu pareço com qualquer coisa lá e não tem dispersão de risco, e não tem cálculo atuarial, não tem coisa nenhuma. Não tem nem onde colocar aquele contrato, exatamente, nas suas carteiras. Agora, qual é o limite entre a recusa e a discriminação? Essa é uma pergunta que, me permitam dizer, é uma pergunta de futuro. Está aí o seguro-saúde, os planos de assistência à saúde, informações cada vez mais exatas, né, sobre a saúde individual de cada um, a saúde de cada um, né, projeto Genoma, informações genéticas, informações familiares, né, hereditárias ou não. Né, esse é um ponto de futuro. Esse é um ponto que nós vamos enfrentar. Nós estamos tangenciando ele.
Nós estamos tangenciando ele ainda, né? Há os trabalhos que estão discutindo isso academicamente, né? Mas é tudo ainda uma projeção de futuro. Vai chegar um momento que nós vamos ser desafiados por uma resposta absolutamente objetiva. Qual é o limite entre um direito de recusa, que não pode ser afastado, que é da natureza do contrato de seguro, e a discriminação ilícita. E a discriminação ilícita. Porque, ao fim e ao cabo, em grande parte, a técnica atuarial ela se baseia em discriminações. Né? São riscos maiores ou menores, exposições a riscos maiores ou menores, extensões de riscos maiores ou menores. E discriminar rigorosamente não é proibido por lei. Discriminamos a todo momento. Tenho as pessoas que são minhas amigas e as que não são. Em que pese, se essa tese vingasse, eu estaria muito bem. Né? Porque eu poderia invocar a discriminação dos feios. Né? Tem essa ideia. Dos gordinhos. E essa tem, né? Essa tem. Eu estou sendo discriminado. Quantas ações eu tenho? Claro que discriminar é da nossa vida, da vida de relações, e não é proibido discriminar. Né? Tem a discriminação do chato, também digo. Né? A discriminação do chato, o famoso espanta-bolinhos. Né? O cara chega, dispersa o grupo. Né? Sobe a rodinha. Exatamente. Né? Então você tem... Discriminar é da essência do ser humano, é fazer escolhas. E é da essência do contrato de seguro, é da natureza do contrato de seguro. Mas qual é o limite? Qual é a discriminação ilícita? A solução mais fácil é dizer, não, a discriminação ilícita é aquela que a Constituição proíbe. Ah, é? Diz a Constituição, é proibido a discriminação por motivo de raça, cor, sexo, etc, etc. Orientação religiosa, orientação sexual. É? O seguro não discrimina em razão de sexo? Escolhe. Ou se não. Né? Critérios objetivos. É uma discriminação por critérios objetivos. Qual é o limite? Se eu entrar na discriminação por razões de saúde, em tese, eu também vou ter. Olha, você tem mais risco de ficar doente, você tem mais risco de morrer, você tem mais risco, sei lá. Não só por causa de idade. Né? Por outras razões. Qual é o limite? Os senhores foram desafiados, nós fomos desafiados, quem pensa esse tema foi desafiado por uma decisão bastante polêmica da minha querida ministra Fátima Nancy Andrighi, recentemente. De um rapaz que havia tido leucemia, né? Mas já estava curado há mais de 5 anos, de maneira que, né, não, pela técnica médica, a princípio, esta enfermidade não retornaria. Pois muito que bem. O segurador recusou a contratação do seguro. E a ministra, na verdade a turma, né, sob a relatoria da ministra, então, quando esse caso chegou ao STJ, disse, não pode recusar aqui, é discriminatório. O que pode é retirar, é afastar a cobertura no caso, né, de que qualquer dano, né, ou a morte, ou enfim, se dê por leucemia, que é seguro de vida. Né? Então, a morte se desse por leucemia. Agora, não pode recusar o contrato. Decisão difícil. Decisão polêmica. Intervenção do juiz no conteúdo do contrato e da técnica securitária. Mas ela provocou o debate. Qual é o limite? Nós não temos essa resposta, e essa resposta ela vai ter que ser dada, e não tem outra forma, de forma comum, com as normas do direito do consumidor e com as normas do direito do seguro. Não dá para fazer, né, um caminho só, não dá para fazer um caminho, um monólogo das normas de seguro, ou das normas próprias do Código Civil, no caso, no contrato de seguro, e muito menos das resoluções, né, fonte secundária de direito. Eu sempre digo, e com isso não é um desprestígio, insisto, pelo contrário. Há aqui todo um esforço para prestigiar as normas do órgão, do ente regulador, né? Embora sei também que a questão de se é regulador ou não é uma polêmica que existe no mercado securitário, mas, no meu modesto entendimento, é.
e quem diz que não é, só está mudando a palavra, então é regulamentador, então normativo, se fica bem, também podemos, mas a polêmica existe aqui. Não, mas então, o prestígio das normas, aqui nesse caso, não está em jogo, né? O que está em jogo justamente é o seguinte, essa solução ela só consegue se dar em matéria de discriminação, combinando, né, de forma coerente as normas de proteção do consumidor e as normas do Código Civil e as normas regulatórias. E essa combinação, e essa coerência, esse diálogo entre essas normas, ele tem uma regra do Código do Consumidor que me parece muito útil e eu tenho cada vez mais ficado entusiasmado com ela, que é uma regra que está posta no parágrafo 2º, no parágrafo 1º do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor é um artigo conhecido dos senhores, né? O artigo das cláusulas contratuais abusivas. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais, dentre outras, as cláusulas contratuais que... Aí vem aquela série de incisos. Dentre esses incisos, o inciso 4º, que é, digamos assim, a cláusula aberta, né, do artigo 51 para trazer, né, uma série de outras situações que não expressamente ali redigidas, a uma enumeração exemplificativa. E esse inciso 4º diz colocarem o consumidor em desvantagem exagerada. E remete ao parágrafo 1º que diz, considera-se vantagem exagerada do fornecedor. Aqui é um probleminha de redação, não, um descuido lá do legislador em 90. Né? Fala em desvantagem, fala em vantagem depois. Mas considera-se vantagem exagerada do fornecedor aquela que ofenda a natureza do contrato. Tem outras, né, que ofendam os princípios do sistema do Código de Defesa do Consumidor, etc. E aquela que ofenda a natureza do contrato. Pois muito bem. Eu confesso a vocês, tenho feito muitos trabalhos justamente lendo ao inverso essa cláusula, essa regra. Se é abusiva, é vantagem exagerada e, portanto, é abusiva a cláusula que ofende a natureza do contrato, uma interpretação a contrário senso, o inverso é verdadeiro. A cláusula que não só respeita, mas é do fundamento da natureza do contrato, pertence àquilo, né, que nós chamamos lá no direito civil de causa do contrato. Qual é a causa do contrato? A causa-função, né, na lição lá do Emílio Betti, né, na Itália, que nós aqui acolhemos com muita força no direito civil brasileiro. Né, o que é causa do contrato? Basicamente, nós aqui trabalhamos com a ideia de causa-função, ou seja, para que ele serve, para que aquele contrato serve, para que se entende, qual é a utilidade dele dentro do mercado, né, ou na comunidade. Bueno, qual é a causa do contrato? A função. Se o que ofende a natureza do contrato é abusivo, o que respeita a natureza do contrato não é abusivo. É uma grande saída. É uma grande saída. Confesso a vocês, tem me ajudado enormemente nos pareceres e outras coisas que a gente faz. Por quê? Porque você entendendo o contrato e fazendo o outro entender o contrato, você consegue captar a sua causa. E captando a causa, a natureza do contrato. E a natureza do contrato fundamenta a regularidade ou não, ou a abusividade destas cláusulas. Eu acho que uma exploração deste parágrafo 1º do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor pode render grandes frutos na discussão sobre seguros, sobre discriminação. Discriminar é da natureza do contrato de seguro. Claro que deve haver limites, mas discriminar é da natureza do contrato de seguro. Então não pode ser ilícita qualquer discriminação. Este é um argumento relevante. E quando falei em cláusulas abusivas também, é importante dizer o que faz uma cláusula ser abusiva no Código do Consumidor. O que faz uma cláusula num contrato de seguro, como os senhores enfrentam muitos, uma cláusula de exclusão de cobertura, por exemplo, ser abusiva, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. A abusividade da cláusula contratual tem duas razões, tem dois fundamentos. Um deles, que é o mais comum, é justamente a violação do equilíbrio do contrato. Equilíbrio
do contrato, entretanto, que não é equilíbrio econômico só. Quando a gente fala em equilíbrio econômico, quando a gente fala em equilíbrio do contrato, a gente está falando de equilíbrio da posição jurídica, de um e de outro. A gente está falando de um equilíbrio de posição jurídica, portanto, de poder contratual. Não é tanto dinheiro. No final vai ser dinheiro, no final vai ter um resultado econômico, mas a abusividade não está no econômico, estrito senso. A abusividade está no poder contratual. Um tem mais poder que o outro neste caso. Um pode fazer e o outro não. Um pode produzir o documento, o outro não pode. O prazo conta para um, mas não conta para o outro. Um tem escolha, o outro não tem escolha. O poder contratual, né, e esse equilíbrio de poder contratual, a violação desse equilíbrio é uma das causas de abusividade. E a segunda, o equilíbrio econômico, naturalmente. Pagar demais pelo que vale de menos. Aí não há dúvida. Né, excessiva onerosidade. Excessiva onerosidade. Mas a segunda fonte de abusividade é a violação pela quebra da qualidade do consentimento. E isso tem por demais no contrato de seguro. De novo, voltamos à informação. O que é a violação da quebra da qualidade do consentimento? Uma cláusula que originalmente não seria abusiva. É uma cláusula que respeita a natureza do contrato, que tem a ver, né, tem uma função dentro do contrato, tem a ver com os interesses legítimos das partes no contrato, segurado e segurador, mas ela se torna abusiva porque não foi adequadamente informada. Ela não é, mas passa a ser. Ela não é, mas porque não foi informada, passa a ser. Não vou muito longe. Cláusula de carência, que é da natureza de muitos contratos. Cláusula de carência, tem que formar lá o bolo antes. Ou não tem que estimular, ou tem que desestimular um certo uso indevido, né, de um determinado, uma fruição indevida, né, uma fruição menos responsável de um determinado interesse, de uma determinada prestação do segurador, em certas circunstâncias. Então, estabelece uma cláusula de carência. A carência não há nela, conceitualmente, per se, não há nada de abusivo numa cláusula de carência. Agora, o que é o óbvio aqui? Tem que ser informado. E mais, também não pode ser uma carência excessiva. A mesma coisa a franquia. É da natureza de certos contratos de seguro. Tem que, com uma série de funções que ela cumpre. O que não pode na franquia? Esse é um outro exemplo que eu dou. Claro que é um exemplo hipotético, eu não imagino que exista isso. E nem os senhores vão me dizer que existe. Não, e é hipotético mesmo. Né? Uma franquia, por exemplo, que represente um percentual expressivo da cobertura, por exemplo. Então, quer dizer, olha, não é só para te desestimular a usar, é para não usar mesmo. Né, para não pedir a cobertura, porque a tua franquia é enorme. Né? Evidentemente que ela viola a natureza do contrato. Agora, então, mas a franquia que não tem essa patologia, vamos dizer assim, ela cumpre uma função dentro do contrato. Não seria abusiva per se, e não é abusiva per se. Agora, se ela não é informada, aí ela se torna abusiva. Ou, se ela é, para que se exija o direito relativo à cobertura, né, eu imponho certos obstáculos, vamos dizer assim, que não estão esclarecidos devidamente e nem têm uma função específica própria naquele contrato, você tem abusividade. Então, de novo aqui, a informação se estabelece. E por que disso? E aí o contrato de seguro vai padecer, e já acho que o meu tempo já se foi, né? O contrato de seguro vai padecer de um desafio a mais para os senhores em relação ao direito do consumidor. Não há dúvida nenhuma de que o contrato de consumo é um contrato de adesão. O contrato de seguro é um contrato de adesão. Mas o pior do contrato de seguro ser um contrato de adesão é que, nos termos do artigo 54, é o único contrato que consegue abranger uma das hipóteses, né, da definição de contrato de adesão. O que é o contrato de adesão no artigo 54 com a defesa do consumidor? É o contrato em que uma das partes estabeleceu as cláusulas e a outra parte basta aceitar ou é o contrato que tenha sido aprovado pela autoridade administrativa. Eu sei que existe um debate enorme e que a SUSEP
sustenta firmemente que não aprova nada, que ela só registra. Isso é semântica, né? Isso para mim é semântica. Vem a segunda pergunta, tá? Você só registra e você aceita registrar qualquer contrato? Não, aí tem que olhar. Então você aprova. Então você aprova. Você não registra só, você aprova. Não tem maiores nenhuma outra maior consideração a fazer. Bueno, esse contrato de adesão, né, cujas cláusulas são pré-aprovadas pela autoridade administrativa, pré-autorizadas, melhor dizendo, que é a expressão da lei, pela autoridade administrativa, só tem o seguro. No Brasil, só tem o seguro. Contrato de consumo com cláusulas pré-autorizadas, só tem o seguro. Mas, evidentemente, né, que isso, ao dar o perfil de contrato de adesão, por outro lado, também não vai isentar, ou não vai convalidar, ou não vai, digamos assim, confirmar a legalidade das cláusulas que ali estão postas. Eu sei que é um argumento recorrente e sou advogado também, de maneira que entendo completamente, mas aquele argumento clássico, né, das petições em defesa do segurador dizendo: mas o contrato foi aprovado pela SUSEP, parabéns para a SUSEP, parabéns para o senhor, mas isso pouco diz. Né? Isso pouco diz. Tem que estar lá o argumento mesmo, tem que defender todo, o advogado tem que atacar em todas as possibilidades. Agora, esse argumento, ele não tem maior consequência, no meu modesto entendimento. Vamos ver o que a Angélica fala sobre isso. Mas no meu modesto entendimento não tem como. Por quê? Porque, primeiro, a autoridade administrativa não pode superar a lei. Né? E segundo, porque, a rigor, o que você tem são situações, muitas vezes, em que a própria cláusula em si será abusiva, mesmo que não tivesse num contrato de adesão. Quanto mais num contrato de adesão. Né? Mas, enfim, são algumas reflexões que eu queria trazer. Como eu disse a vocês, teria muito mais ainda a dizer, fiz aqui algumas anotações, mas eu acho que o mais interessante do que me ouvir, certamente, será ouvir a doutora Angélica. E talvez mais interessante que a doutora Angélica será justamente o momento em que possamos fazer, né, um debate com observações dos senhores, que muitos que vejo aqui, que têm verdadeiramente a expertise nessa área, né, e que têm certamente muitos casos mais dolorosos do que estes que eu vos mencionei.